Este é o projeto Temporada Forrocast. Através do pesquisador José Lessa, você conhecerá um pouco da história do forró em Alagoas. Esse material foi possível graças à Lei Aldir Blanc, Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas, Governo de Alagoas, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Acompanhe agora o primeiro episódio de Temporada Forrocast. Neste podcast, iremos tratar de uma coisa que é muito importante para a cultura alagoana, que é o nosso folclore, que é os nossos movimentos culturais, que tem uma peculiaridade que diferencia basicamente de todo o Brasil. A gente, quando vê falar nas festas juninas, a gente pensa logo em Pernambuco, a gente pensa na Serra do Araripe, mas aqui em Alagoas, muito antes do próprio Luiz Gonzaga nascer, aqui já havia as rodas de São João, no bairro de Bebedouro, comandada por Bonifácio Silveira. Já no século XIX, realizava as festas joaninas, não eram as festas de São João, como a gente chama hoje, eram as festas joaninas. E nas festas joaninas havia uma peculiaridade muito grande. É que aqui em Alagoas, além dos movimentos tradicionais que havia em outro estado, aqui em Alagoas, mesmo antes da entrada da música estrangeira aqui no Brasil, aqui já se realizava as festas joaninas com a sanfona de 8 baixos, zabumba e triângulo. Isso deixa claro que aqui foi onde começou a florescer o forró. O coco, que é uma das expressões do forró, o coco, o forró, o baião, o xote, o chachado, esses ritmos apareceram bem depois daqui, de Bebedouro, o coco tocado com sanfona de 8 baixos e com um pequeno conjunto, cavaquinho, triângulo, zabumba. É um regional que era muito comum naquela época. Então, Alagoas é um estado que projetou a nossa música para todo o Brasil. Muito antes do samba aparecer, o coco já se manifestava aqui em Alagoas. É natural. Por quê? Porque aqui em Alagoas foi o estado onde a cultura negra mais se enraizou no Brasil. Foram nos quilombos, foram onde os negros tiveram liberdade para criar. E isso terminou vindo para as cidades e, consequentemente, as nossas tradições ainda se mantêm. A cultura negra, que foi a base essencial do coco. Isso já aponta historiadores como Arthur Ramos, um dos maiores estudiosos da cultura negra do Brasil, aqui do Pilar. Ele já escrevia em sua obra o folclore negro alagoano. Também o Theo Brandão, ele registra aqui nesse livro, o folclore alagoano, esses fatos que eu estou relatando das rodas de São João em Bebedouro com o Major Bonifácio. Ele registra aqui nas páginas 117 e 118 e mostra toda essa riqueza que Alagoas vem tendo ao longo dos anos. Mas isso é todo o estado. Aqui na região da beira da lagoa, as filarmônicas, Penedo, as Serestas, Delmiro Gouveia, com o Bada e Holanda, que reuniu grandes nomes que vieram se firmar na música brasileira, como Jararaca, como Gordurinha, Luiz Gonzaga da Silva, considerado por muitos estudiosos como o pai da música popular brasileira, quando ele compôs, na década de 30 ainda, uma série chamada Churumingos. Parece muito com a bossa nova. Então, é essa cultura, esses movimentos culturais, o rezado, o guerreiro, o pastoril, eles foram grandes celeiros de músicos que se revelaram. Entre eles, você tem Mestrezinho, foi mestre de guerreiro. Ô, Zinho, ô, Zé Luiz, já experimentou
Pois? Fuma, Fuma o quê, rapaz? É fuma fumo. danos. Fiz a palhoça, cobrei com palha de coco, com videira da ribeira, um sanfoneiro pra tocar. Mas o danado não tocava no teclado, metia o dedo no baixo, fazia a nega roncar. Mas o danado não tocava no teclado, metia o dedo no baixo e fazia a nega roncar. Tome fumo a noite inteira, e as meninas gostavam da brincadeira. Tome fumo. Tome fumo a noite inteira, e as meninas gostavam da brincadeira. O sanfoneiro era gordo, barrigudo, no baixo tocava tudo, fazia o bole falar. Escorregava o dedo, tocava ligeirinho, dava paradinha e pedia o guaraná. E tome fumo a noite inteira pras meninas, e tome fumo na danada da concertina. E tome fumo, tome fumo, tome fumo, um forrozinho desse eu não vejo em lugar nenhum. E tome fumo, tome fumo, tome fumo, um forrozinho desse eu não vejo em lugar nenhum. Zinho, Ô, seu Luiz, vem cá, eu não tô aqui. você tá enxuto ou tá inchado? Eu tô enxutinho, seu Lula. É como lá diz, o diabo tira E Deus inteira? e a lagoa no bom. Não diz o nada, seu Luiz. Falou. Oxê. E tome fumo, tome fumo, tome fumo. O forrozinho desse eu não vejo em lugar nenhum, ô, seu Luiz. E tome fumo, tome fumo, tome fumo. Um forro- Gesso Filho começou tocando no Guerreiro, no Pastoril. Joci Batista, um outro grande nome ligado ao forró, o primeiro artista a fazer sucesso em São Paulo, ele também foi mestre de guerreiro. Então, o folclore, ele, em Alagoas, a cultura popular, ela se juntou a tudo isso e veio da origem, posteriormente, que nós vamos tratar no forró, nessa marca do forró alagoano, nessa terra que conseguiu projetar no Brasil e apresentar ao Brasil os principais ritmos desse movimento. Mas isso nós tratamos numa outra oportunidade. Neste momento, preferimos trabalhar, primeiro, com a formação do movimento joanino do São João, que foi peça importante para que essas concentrações no bairro de Bebedouro difundisse essas tradições de Alagoas. Então, posteriormente, nós vamos tratar de outros assuntos. Se já nas últimas 2 décadas do século XIX, aqui aparecia os festejos joaninos, que é um ponto alto do que viemos posteriormente denominar como forró. Então, aqui já havia essa formação, mas isso não para por aí em Alagoas. Em Delmiro Gouveia, no Bar e Holanda, é um outro grande ponto onde você tem registros importantes nos jornais da Fábrica de Pedra da existência desse movimento cultural na cidade. Luiz Gonzaga da Silva, um grande violonista, saiu daqui de Alagoas e terminou como professor na Universidade Federal Fluminense. Gordurinha, autor de grandes composições, Chiclete com Banana. Quer dizer, Gordurinha foi outra figura que não era alagoano, mas que bebeu dessa água e saiu daqui para o sucesso. Índio do Cavaquinho, considerado o maior tocador de cavaquinho e bandolim do Brasil. Gravava com Pixinguinha, com Ataúfo Alves, com grandes nomes da música. E Jararaca. Olha, Jararaca, em 1928, logo após sair aqui de Alagoas e ir para Recife, e de Recife foi para o Rio de Janeiro com o Ratinho, formando a primeira grande dupla do Brasil, dupla no sentido rural, caipira, sertanejo, não esse sertanejo de hoje, mas as raízes sertanejas. Eles percorreram basicamente não só o Brasil, mas toda a América Latina. Mas segundo Luiz Vieira, em 1928, ele registra isso em uma entrevista e também em diversas palestras, o nosso Jararaca compôs Catirina. Catirina foi apresentada em 1928 no Teatro Nacional, numa solenidade pública, cantada por Augusto Carneiros no ritmo
de baião. Qualquer músico sabe que você pode, se tiver habilidade, você pode fazer o arranjo de uma música em baião, a mesma música em shot, em chachado, principalmente na música nordestina. Então, em 1928, esse é um marco também que eu registro dos artistas alagoanos apresentarem esses ritmos que posteriormente veio a explodir em 1945, quando Gonzaga grava suas primeiras composições em baião. Nosso próprio Jararaca, já em 1930, ele grava pela gravadora Columbia o mesmo baião, só que num outro ritmo. Ele grava no coco rojão, uns considera como coco, outros considera como rojão, aquele limite da proximidade entre um ritmo e outro. O Jararaca, ele também apresenta o rojão. Catirina, cadê teu anelão? Alfinete de ouro, oi, Catirina, cadê teu anelão? Alfinete de ouro, Catirina usava um transilim, uma saia rodada com babado, unhoriza cheirosa no cabelo, que chamava a atenção do povoado. E na beira, na festa onde ela estava, todo o povo aí ela perguntava: Catirina, cadê teu anelão? Alfinete de ouro, Catirina, cadê teu anelão? Alfinete de ouro, oi, Catirina, cadê teu anelão? Alfinete de ouro, oi, Catirina, cadê teu anelão? Alfinete de ouro, Catirina, cadê teu anelão? Alfinete de ouro, Catirina usava um transilim, uma saia rodada com babado, unhoriza cheirosa no cabelo, que chamava a atenção do povoado. E nas feiras, nas festas onde ela estava, todo o povo aí ela perguntava: Catirina, cadê teu anelão? E Alagoas continua produzindo, ao longo dos anos, grandes artistas que fizeram sucesso como compositores, alguns, outros como cantores e outros como sanfoneiro. Em 1953, mais um alagoano apresenta ao Brasil novidades. Gerson Filho, alagoano de Penedo, ele apresenta a sanfona de 8 baixos, um instrumento inédito até então em gravações eletrônicas no Brasil. Está ali o disco Choveu em Minha Roça, de Gerson Filho, que foi a primeira também. Se ele foi o primeiro a gravar em 8 baixos, ele também foi o primeiro a compor e gravar uma quadrilha. Um dos maiores ritmos que aquece as festas juninas. Gerson Filho não só foi o primeiro a gravar uma quadrilha na cidade. Aí, certa vez, uma pessoa entrevistando, ele disse: por que, Gerson Filho, quadrilha na cidade? Porque no passado as quadrilhas eram nos clubes. Você veja que hoje tivemos uma inversão. A quadrilha foi para o asfalto e deixou de subsistir nos clubes. Porque nos clubes, antes, só quem participava eram as elites. O grande povão, a grande parte do povo, ficava alijado e passou as festas juninas e ganhando suas dimensões próprias, saindo dos clubes à quadrilha e vindo ser dançada no meio da rua. Então, isso foi uma evolução
que aqui em Alagoas não foi por acaso que Gesso Filho foi o primeiro a gravar uma quadrilha e o que mais gravou quadrilha em toda a história da música brasileira. Ele compôs cerca de 48 quadrilhas. Quadrilha das crianças, quadrilha do Matuto, quadrilha das Alagoas, quadrilha de Penedo. Ele homenageou diversos estados com as quadrilhas, ele homenageou diversas personalidades com as quadrilhas, compôs e gravou também músicas de outros grandes nomes, como o próprio Chacrinha. Ele gravou uma quadrilha do Chacrinha. Ele gravou com Chicanísio. Ele trabalhou na Rádio Nacional, na Rádio Marique Veiga, que era a maior rádio do Brasil, na Rádio Tamoio, na Rádio Guanabara, ganhou inclusive um concurso como melhor sanfoneiro na época pela Rádio Guanabara. Então, essa força que Alagoas tem através da cultura popular, que veio a formatar grandes nomes, como foi o caso do nosso Gesso Filho. Eu falei também anteriormente dessa influência, dessa ligação entre o folclore e o forró. O nosso Joci Batista, que era aqui de Penedo, que aos 10 anos de idade, assim como mestrezinho, eles já eram mestres de guerreiro infantil, depois do guerreiro adulto. Essas figuras, elas começaram musicalmente a se entender a partir da cultura popular e levaram essa influência em sua vida. Então, o Joci foi um artista também alagoano que primeiro conseguiu fazer sucesso na cidade de São Paulo. Tanto Joci quanto Gesso eram penedenses. Esse vínculo de Penedo com a cultura de exportar esses talentos, do aparecimento de diversas manifestações culturais nessa região, ela levou com que os nossos artistas saíssem com isso na sua consciência, dentro da sua cabeça, fervilhava essas experiências vividas aqui no nosso estado. Então, é bom a gente sempre ver que a gente precisa valorizar mais os nossos artistas. A gente precisa homenagear mais os nossos artistas. A gente precisa abrir mais espaço para que possa mostrar a capacidade musical dos artistas alagoanos. E às vezes me perguntam, mas por que você fala tanto nos artistas do passado? Claro que se a gente não resgatar essa importância que Alagoas tem para o Brasil nem vai saber que Alagoas existe, que Alagoas é a terra desses grandes nomes, de grandes compositores, de figuras geniais. Aqui em Alagoas, a banda de pífano é uma coisa muito tradicional. Nós temos o prazer de termos ainda hoje a maior banda de pífano do Brasil. Uma banda de pífano que já é centenária, está completando 100 anos de existência. Ainda tem um dos seus fundadores vivo tocando pífano, que é a banda de pífano de Caruaru. Essa banda é aqui de Mata Grande, era o Zabumba do seu Manuel, que saiu pelo mundo tocando e chegou em Caruaru, foi valorizado e lá eles se transformaram na famosa banda de pífano de Caruaru, que representa o maior patrimônio cultural do Nordeste. A gente fica triste quando se faz um centenário, o Brasil inteiro comemora o centenário do Benedito Bianchi, que continua vivo, que está hoje com 102 anos. Alagoas não prestou nenhuma homenagem, não trouxe nem ele para rever a sua terra. Eles têm um orgulho muito grande de serem de Mata Grande e gostariam de voltar ainda a Mata Grande, de se apresentarem um dia, porque depois que eles saíram de Mata Grande, eles não voltaram ao Nordeste. Hoje eles vivem já há cerca de quase 15 anos, ele vive no eixo Rio-São Paulo, eles moram em São Paulo e continuam tocando, se apresentando Brasil afora. Então, Alagoas tem essa tradição e nós devemos lutar para ser reconhecido nacionalmente.
A gente tem que fazer um São João diferente. A gente tem que fazer um carnaval com as nossas características. A gente tem um patrimônio que nenhum estado do Brasil tem. Só em seu estado, que apresentou o baião, que apresentou o rojão, que apresentou a quadrilha, que apresentou o coco como gêneros musicais. Isso é uma riqueza inesgotável. Nós temos que brigar para trazer recursos. A gente tem que lutar para fazer com que essas questões vá para a universidade. A universidade precisa discutir, precisa colocar seus pesquisadores a serviço da sociedade para resgatar este papel que cabe a Alagoas no cenário brasileiro. Eu não tenho dúvida que a gente está crescendo muito. A cultura popular está começando a ganhar corpo. Eu acho que a gente precisa de ter uma união maior entre os diversos segmentos que fazem o movimento popular, cultural. Quer dizer, a cultura popular. Você tem o boi, você tem o forró, você tem o pessoal que faz quadrilha, você tem o pessoal que faz o coco. Então, a gente precisa estar mais unido no sentido de fazer com que a gente possa resgatar essa tradição de mostrar que Maceió é a capital do forró mesmo. Caruaru não é capital, primeira coisa. Campina Grande não é capital. A grande capital do forró é Maceió. Isso não se tem dúvida. Agora, a gente precisa fazer uma coisa. É vender bem as nossas tradições. É conseguir atrair aquele turista que gosta da cultura. A gente tem que transformar o período do São João em grandes eventos e grandes shows, seja com artistas daqui, seja com artistas que fazem o legítimo forró, como Elba Ramalho, como o Tagino Gondim, como o Flávio Leandro, Flávio José. Tem gente demais. Aqui temos os nossos artistas. Nós temos um Chamego, um Messias Lima, um Cláudio Rios, Eliezer Seton. Quer dizer, se a gente for contar, a gente vai passar aqui a noite inteira para enumerar esses companheiros, seja na capital, seja no interior, que mantêm viva as tradições de Alagoas.